Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula nós vamos começar agora, é a aula 13 e 14 de matemática. Eu sou o professor Welber. Essa aula é uma aula que vai falar sobre retas perpendiculares e alguns conhecimentos algébricos e geométricos a esse respeito. Esteja preparado, pega a sua apostila, seu material de apoio, as suas anotações. Vamos começar a nossa aula. A primeira coisa que nós vamos ver nesta aula é quando duas retas ou mais estão num plano, elas podem ser como? Elas podem ser paralelas distintas, paralelas iguais, paralelas coincidentes, elas podem ser concorrentes e dentro das concorrentes, elas podem ser perpendiculares, que é um caso específico. Então, uma pequena retomada das aulas nós já tivemos. Nós estamos falando então da inclinação desta reta. O que é a inclinação? A posição da reta depende da sua inclinação, que é determinada pela sua declividade, ou seja, pelo seu coeficiente angular, em relação ao eixo x. Coeficiente angular, então, pode ser traduzido como a tangente do ângulo alfa. Então, observe aqui, bem no cantinho da retinha, nós temos aqui a tangente do ângulo alfa. M é igual a tangente de alfa. Observe algumas coisas. Para alfa igual a zero, nós temos que a tangente de zero é zero, ou seja, o coeficiente angular será zero. Então, essa reta aqui é uma reta constante, tá? Ela não cruza o eixo x. Então, não temos, claro, nessa reta R, não temos ângulo formado com o eixo x. Temos também quando alfa for igual entre 0 e 90, então teremos uma inclinação. Então, está aqui o alfa com uma inclinação. Quando alfa for igual a 90, nós temos então que essa reta é perpendicular ao eixo x. Se ela é perpendicular ao eixo x, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Se for maior que 90 graus, então eu tenho o quê? Eu tenho que alfa, a tangente de alfa, sempre será menor que zero. Ou seja, nós temos aqui os valores do terceiro e do quarto, do segundo e do quarto quadrante aqui, onde a tangente é negativa. Onde se aplica isso? Em algumas construções, tá certo? Então aqui você vai ver algumas faixas das avenidas, retas em construções, aqui uma ponte estaiada, né? Então você vai ver aqui algum anel viário, então você vai ver algumas construções no seu dia a dia que se aplica essas retas perpendiculares concorrentes no cotidiano. Declividade ou aclividade. Então, o que é a tangente de alfa? A tangente de alfa é a mesma coisa que fazer y menos y0, ou seja, o y inicial é subtraído do y maior, do y final, sobre x menos x inicial. Tá? Então, isso é o coeficiente angular. Nós já estudamos sobre isso, vamos continuar. A equação fundamental da reta ela é dada por exatamente o coeficiente angular, só que já organizado, ou seja, y fica antes da igualdade e o valor de x fica depois da igualdade. Então você tem y menos y0, observe aqui em azul, aqui embaixo, é igual ao coeficiente angular, que é esse mzinho, multiplicado por x menos x0. Vou voltar aqui para vocês verem. O que é x menos x0? É esse ponto aqui embaixo, aqui, ó, desse quadrante aqui. Tá? Você tem x inicial e x final, ou seja, x menos x inicial. Podemos aí falar dessa forma. Uma aplicação disso seria, os pontos A e B são respectivamente 2 e 1, e o B é 4 e 5. Vamos determinar a equação que passa sobre R. MR, ou seja, o coeficiente angular de R é 5 menos 1, utilizando a fórmula, e 4 menos 2. Então, eu tenho 4 sobre 2, ou seja, o coeficiente angular é 2. Temos, então, que o coeficiente angular é 2, e um dos pontos, eu não preciso de todos os pontos, eu posso pegar qualquer ponto daquele, mas um dos pontos é o A. Professor, se eu quisesse pegar o ponto B, poderia também, não tem importância, tá? Você também poderia estar pegando o ponto B.
Substituindo na equação, nós temos o seguinte: y menos y0 é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Substituindo isso, eu tenho então que y menos 1 é igual a 2x menos 4. Essa é a nossa equação da reta. Ou seja, ficaria y igual a 2x menos 3. Continuando aqui, tem outra forma de terminar a equação da reta. Já mostrei para vocês que vocês podem fazer o quê? A multiplicação desse determinante. Se você fizer o determinante, você vai chegar à mesma equação que nós tínhamos encontrado anteriormente. Equação da reta e sua inclinação. Algumas coisas vale se lembrar. Nós temos o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular é sempre m menos a sobre b. E o coeficiente linear é c sobre b. Identificando alguns coeficientes angulares e alguns coeficientes lineares. 2x mais y menos 11 igual a 0. Coeficiente angular, 2 sobre 1. Então fica menos 2 sobre 1, ou seja, a variação, esse valor é menos 2. O coeficiente linear é menos 11 sobre 1. Olha aqui, olha que interessante que nós fizemos aqui. Então, coeficiente angular, a sobre b. Coeficiente linear, c sobre b. Bom, assim sucessivamente, nós vamos fazer todos aqui. Coeficiente angular da equação 2x mais 3y menos 1 igual a 0 é menos 2 sobre 3. E o coeficiente linear vai ser menos 1 sobre 3. Só já tinha negativo aqui nesse menos 1, então nós vamos ter o quê? O inverso do menos 1, ficando 1 sobre 3. Coeficiente angular de 5x mais 5y menos 15. 5 sobre 5, ou seja, negativo, né? Menos 5 sobre 5, vai dar menos 1. E o coeficiente linear vai ficar menos o valor de c sobre b. Como c é menos 15, então ficou o menos 15 sobre 5, 3. A equação reduzida da reta, então, fica da seguinte forma. O coeficiente angular é o mzinho e o coeficiente linear é o n, ou seja, o termo solto. Ah, professor, o senhor já explicou isso para a gente. Esse termo que é o termo independente, que a gente pode falar que é o termo que está solto, ou seja, sem nenhuma variável, é o valor onde toca o eixo y. Perfeito. Então, o coeficiente linear é sempre o valor que toca o eixo y. Se ele não aparece, o valor do coeficiente angular linear é quanto? Muito bem, é 0. E aqui temos alguns outros valores para nós identificarmos também. Coeficiente angular é 3, coeficiente linear é 1, coeficiente angular é 2 sobre 3, coeficiente linear é 5, né? Coeficiente angular aqui é menos 1 e coeficiente linear é menos 3. Ok? Posições relativas às retas, elas podem ser paralelas, onde alfa é igual a alfa. O que significa isso, professor? Os ângulos são iguais. Logo, se os ângulos são iguais, os coeficientes lineares são iguais, os coeficientes angulares são iguais e as tangentes de alfa também serão iguais, ou seja, são os mesmos valores. Tá? Observe aqui duas retas que são paralelas. Nós temos então que MR é igual a MS, ou seja, vale 2. Então eu tenho que Y é igual a 2 mais 3, 2x mais 3. Eu tenho que também na reta S, 2x, Y é igual a 2x mais 1. Coeficientes lineares para essas equações, elas estão destacadas aqui. Os lineares são sempre o termo C, ou seja, o termo dependente que a gente tem aqui. Quando elas são paralelas e distintas? Quando o coeficiente linear é diferente, ou seja, quando o termo C é diferente. Nós temos aqui, então, 2x, um y, y é igual a 2x mais 3. E de baixo, y é igual a 2x mais 1. Esse mais 1 aqui é o que vai indicar para você se esse valor elas são coincidentes, ou seja, se fosse a de baixo também, a reta S também fosse 2x mais 3, elas seriam paralelas e coincidentes. Ou paralelas distintas, como está aqui. O que são paralelas distintas, professor? Quando elas são separadas.
Olha a coincidente aqui, a P e a Q, do lado direito da sua tela, são paralelas coincidentes, ou seja, é a mesma reta. Então tem aqui um exercício rápido para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Existe aqui duas retas e a gente vai determinar as posições dela. R é x mais 2y menos 6 e S é x sobre 2y menos x sobre 2 menos 5. Coeficiente angular da primeira, 1 sobre 2. Coeficiente angular da segunda, também menos 1 sobre 2. Coeficiente linear da primeira, 3, que eu fiz 6, ó, o valor 6 sobre 1, que é o valor do 6 sobre 2, que é o valor de y aqui. Ficou 3. E o coeficiente linear da segunda, menos 5 sobre y. Como o y não aparece que o y é 1, né? Já sabemos que o y é 1. Então ficou menos 5. Então observe que essas duas retas aqui, elas são o que mesmo? Paralelas, mas não distintas. Muito bem. Professor, o que é paralela? Paralela porque os dois coeficientes angulares foram iguais. E por que elas não são distintas? Porque os lineares foram diferentes. E aqui nós temos mais alguns gráficos, tá? Que podem identificar isso para você. Então, ó, para o primeiro exemplo, as duas retinhas são paralelas e distintas. Para o segundo exemplo, as duas retinhas são paralelas e coincidentes, ou seja, se for traçar ela no plano cartesiano, vai ficar em cima do mesmo valor. Retas com ponto em comum, nós temos que a diferença de alfa será o quê? Será isto, ó. Ou seja, MR será diferente de MS. Ou seja, os valores dessas duas retinhas aqui, tá certo? O dos coeficientes angulares serão diferentes. Se eles são diferentes, elas vão ter um ponto em comum. Ou seja, elas se cruzam em algum ponto. Se forem iguais, elas são paralelas. Isso é muito fácil. Conclusão. Duas retas distintas e não verticais, R e S, são paralelas se e somente se os seus coeficientes angulares são iguais. E se também possuírem coeficientes lineares iguais, são paralelas iguais e coincidentes. Se possuírem coeficientes lineares diferentes, são paralelas e distintas. Duas retas distintas e não verticais R e S são concorrentes se e somente se os coeficientes angulares são diferentes. Então aqui nós temos a questão de duas retas perpendiculares. Perpendicular porque toca esse eixo em 90 graus. Tem algo interessante aqui. Se você multiplicar MR, ou seja, o coeficiente angular de uma pelo coeficiente angular de outra, e for o valor menos 1, significa que elas são perpendiculares. Ok? Tem aqui uma parte que nós podemos relembrar aqui da trigonometria, mas eu quero aplicar algo para você interessante. Observe aqui o seguinte. Se você tem duas retas e elas são perpendiculares, o que você realmente vai ter aqui? Olha, você vai ter menos 2 sobre 3 e o inverso negativo. Professor, como assim o inverso negativo? Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Isso daqui é o inverso negativo do seno sobre cosseno. Olha aqui que interessante. Vamos aqui na parte das retas que você já conhece. O MR da primeira, ou seja, o coeficiente angular da primeira, ficou menos 2 sobre 3. Ok, tudo bem, professor, isso nós já sabemos. E o coeficiente angular da segunda, que foi o MS, ficou 3 sobre 2, ou seja, é o inverso de 2 sobre 3, negativo, ou seja, como aqui era menos 2 sobre 3, aqui ficou 3 sobre 2 positivo, o inverso negativo. Quando eu multiplico o inverso negativo, eu sempre vou obter o valor menos 1. Exemplo, você tem 5 sobre 2. O inverso negativo de 5 sobre 2 é menos 2 sobre 5. Se você multiplica esses dois, você vai ter o quê? 10 negativo em cima e 10 negativo embaixo, ou seja, você vai ter menos 1. Então isso sempre funciona.
o inverso negativo. Sempre que MR for o inverso negativo de MS, elas serão perpendiculares. Isso é fantástico. Observe aqui as duas multiplicações. Uma aplicação seria em uma ponte. Observe aí essa ponte formada em 2D e formada também em 3D. É uma das aplicações das retas perpendiculares e concorrentes que nós estamos estudando aqui agora. E também as paralelas. Agora com você, para o vídeo, tem alguns exercícios para a gente resolver aí. Assim que você resolver, você pode continuar o vídeo. Ok, parabéns para você que já resolveu os exercícios. Vamos agora às resoluções do questionário de vocês. Primeira questão. Dê o coeficiente angular da reta S perpendicular à reta R, dada em cada um dos casos a seguir. Então, o primeiro coeficiente é o quê? Nós vamos encontrar o MS. Como que eu vou encontrar esse MS? Esse MS será sempre o valor de 1 sobre 3 no primeiro caso. Você tem então o valor de 1, que é o valor de y, sobre a. Então você tem aqui o b e o a. Na questão b, você tem o quê? 2x mais 3y menos 5. 2x mais 3y menos 5, você isola o y aqui, então nós vamos ter o quê? Que o coeficiente, ou seja, o valor que está multiplicando x é 2 sobre 3, certo? Mais 5 sobre 3. Então, o valor de MR é menos 2 sobre 3. Observe aqui os dois valores. Tá? O valor de MR no primeiro ali era 3, e o valor do perpendicular a MR, que é o MS, é o inverso negativo. Então, na letra A, qual que é o inverso negativo de 3? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Como é o inverso negativo, ficou menos 1 sobre 3. Na letra B, você tem o MR aqui, que é menos 2 sobre 3. Qual é o inverso de menos 2 sobre 3? 3 sobre 2, positivo. E na última questão aqui, nós temos que x é igual a menos 7. Como é uma reta vertical, não temos o MS. Ok, não temos o MS. Vamos para a questão de número 2. Diz aqui, obtém a equação reduzida da reta perpendicular à reta R, onde x mais 4y menos 3 igual a 0. Passa pelo ponto de 1 menos 2. Então, observe a resolução aqui no cantinho da sua tela, que diz o seguinte. 2x mais 4y menos 3 igual a 0. Então, isolando esse y, eu vou ter o quê? 4y igual a menos 2x mais 3. Então, y é igual a 2 sobre 4 mais 3 sobre 4. Professor, o que foi feito aqui? Esse 4 é para os dois valores, ou seja, para 2x e é para 3. Então, apenas separamos eles aqui, ok? Se você simplificar ele, você vai ter o quê? Você vai ter, como é 2 sobre 4, 1 sobre 2. Simplificou por 2 aqui, então ficou 1 sobre 2. Então, seu coeficiente MR é menos 1 sobre 2. Logo, o coeficiente MS vai ser o quê? O inverso de menos 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 2 é 2. E como ali era negativo, aqui ficou positivo. Como eu tenho que o coeficiente é 2, eu vou aplicar a nossa equaçãozinha reduzida. Y é igual a y menos y0 é igual ao coeficiente linear, ou coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Então, já tem o ponto aqui, o ponto P era 1 e menos 2, somente substituímos aqui, ó, y menos o ponto y de P é menos 2. Então, menos com menos é mais, então ficou y mais 2. E aí eu tenho também aqui o coeficiente, que é 2, coeficiente angular, que é 2, que multiplica x menos o valor de x do ponto P. O valor de x do ponto P é 1.
Então, vou obter a seguinte equação. Y é igual a 2x menos 4. Questão de número 3. Os pontos 3 e menos 1, 5 e 5, 1 e 2 são vértices de um triângulo ABC. Determine a equação geral da reta suporte da altura relativa do lado AB. Então, ele quer saber o valor de H até C aqui. Ó. Como que foi feito isso, professor? Bem simples. Nós achamos, primeira coisa, o ponto médio, o coeficiente angular de MAB, ou seja, você pegou aqui ó, o valor de 5 mais 1, ou seja, 5, o valor de y, a variação de y sobre a variação de x. Então, eu estou achando aqui o que? O coeficiente angular. A variação de y sobre a variação de x, eu obtive o valor 3. Logo, se essa reta aqui é perpendicular, vai ser o inverso de 3. Então, o coeficiente angular de C até H vai ser o inverso de 3. O que é o inverso de 3, professor? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Para ser perpendicular, é o negativo do inverso, ou seja, menos 1 sobre 3. Esse coeficiente vai chegar ao seguinte resultado. Como eu já tenho o ponto C, eu apenas faço como exercício 2. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular multiplicado por x menos x0. Como aqui o y0 e o x0 é o ponto C, já temos o valor do ponto C, e o coeficiente angular é menos 1 sobre 3, ficamos com o seguinte valor. 3y menos 6 igual a menos x mais 1. Então, aqui na parte de cima, eu só substituí os valores. Agora eu já estou resolvendo. Vou chegar à seguinte conclusão. Trazendo tudo para o primeiro membro, x mais 3y menos 7. Uma ferrovia planejada para conter um trecho retilíneo, cujos pontos são equidistantes ao centro AB. Então, ele quer dois pontos equidistantes, ou seja, que seja a mesma distância de A até B. Já achamos aí que é o ponto médio, né? Já vai grifando aí na sua apostila. Em seu projeto de construção, utilizou-se do plano cartesiano com coordenadas em quilômetros que A é 1 e 2, B é 2 e 14, conforme o gráfico a seguir. Determine, utilizando o sistema referencial de equação, a reta suporte desse trecho retilíneo da rodovia, da ferrovia, desculpa. Então, nós temos aqui o ponto A, que é 2 e 1, o ponto B, que é 14 e 7, já tínhamos esses dois valores, e vamos encontrar qual que é a inclinação dessa reta, certo? E primeira coisa, vamos encontrar esse ponto M, que é o ponto equidistante que ele fala, ou seja, o valor central, o valor médio aqui dessa. Então, como que eu faço o ponto médio, professor? Você soma os 2x e divide para 2. Como faço o ponto médio de y, professor? Eu somo os 2y e divido para 2, certo? Então, você tem 1 mais 7, ou seja, x mais x, sobre 2, dá 4. 2 mais 14 dá 16, sobre 2 dá 8. Ah, professor, então o ponto médio é 4 e 8. Muito bem. Se o ponto médio é 4 e 8, então já tem um ponto dessa reta R aqui. Olha que interessante. Porque ele não tinha dado nenhum ponto para a gente, mas agora a gente já tem um ponto específico dessa reta. Vamos encontrar agora o coeficiente angular de AB. Para mim conseguir o coeficiente angular de AB é muito simples. É y menos y0 e x menos x0. Então, ficamos com 14 menos 2, 7 menos 1. 14 menos 2 é 12, 7 menos 1 é 6. 12 sobre 6 é 2. Então, o coeficiente angular de AB é 2. Como a reta R é perpendicular à reta AB, então o coeficiente angular da reta R é o inverso negativo. Qual é o inverso de 2? Menos 2. Tá? Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Negativo, ou seja, ficou menos 1 sobre 2.
Somente substituindo agora, como eu já tenho o ponto M, que é um ponto específico da reta R, eu não preciso de outro ponto, eu posso utilizar ele mesmo, eu vou ter o quê? Y menos 8, que é o Y0 de M lá, ó, tá certo? Que é da reta R, é igual a menos 1 sobre 2, que é o meu coeficiente angular da reta R, que é o ponto médio, menos 1 sobre 2, que multiplica x menos x0. Quem que é o x0? É o 4 do ponto médio lá. Então, eu vou obter o seguinte resultado. Y menos 8, menos 1 sobre 2, que multiplica x, mais 2. E aí eu vou ter o seguinte resultado. Professor, por que ficou 2? Porque é metade de 4, ó, tá vendo? Ó? O meio, ou seja, o menos meio está multiplicando por x, vai ficar menos meio x. E o menos meio está multiplicando por 4, vai ficar 2. Y é igual a menos 1 sobre 2x mais 10. Esse é o nosso resultado final da questão 4. Obrigado. Até uma próxima aula.